Fala, gente boa! Bom, vídeo da TV Alameda Cultural, para ser um verdadeiro vídeo da TV Alameda Cultural, tem que ter foto velha, né? Fotogravura antiga. Então, fazendo jus a essa tradição, né? Aqui vai uma gravura, tá? Essa gravura, ela é datada de 1850, portanto, antes do surgimento oficial de Joinville. Essa gravura que vocês estão vendo, tá? Ela representa uma habitação típica, né, dos moradores, dos colonos, dos imigrantes que, a princípio, viveram lá nos primórdios de Joinville. Então, essa era a moradia típica, né, dos moradores da então colônia Dona Francisca. Só recapitulando, até já comentei em inúmeras ocasiões, já em 22 de maio, a partir de 22 de maio de 1850, começou a ser feito um embrião do que viria a ser a colônia Dona Francisca. Então, muito antes daquela data, a famosa data de 9 de março de 1851, já havia alguns imigrantes europeus vivendo aqui, né? A função deles era preparar, né, o terreno que viria a ser a colônia Dona Francisca. Mas isso aí já é outro papo, né? O papo de hoje é eleição, é política. Bom, eu tinha comentado no vídeo anterior sobre o Conselho Comunal, né? Bom, esse Conselho Comunal, assim que esses 11 conselheiros, né, eles foram eleitos, obviamente, eles se reuniram e eles elaboraram uma espécie de uma constituição, a Constituição da Colônia Dona Francisca, que tinha 35 artigos. Só que eles não chegaram ao consenso, houve muitas desavenças, muitas discussões, e essa lei de 35 artigos, ela acabou morrendo na casca, vamos dizer assim. Foi só em 13 de junho de 1852 que, enfim, foi eleito um novo conselho, dessa vez com 5 membros, ao invés de 11, e esses 5 conselheiros, né, eles elaboraram um rascunho de uma Constituição da Colônia Dona Francisca. Bom, essa lei, né, esse conjunto de leis que foram chamadas de leis fundamentais, elas tinham 34 artigos, né? Esse Conselho Comunal, que foi eleito em 1852, ele enviou um ofício ao então presidente da província de Santa Catarina, que era o João José Coutinho, e caberia, né, o João José Coutinho aprovar ou não esse projeto de Constituição, né? Embora eles formassem, né, tivessem criado um conselho, né, uma organização política própria, isso dependeria das autoridades locais para que ela pudesse ter um valor jurídico, um valor oficial. Daí o fato deles terem enviado esse ofício para o governador, né, para o João José Coutinho. O curioso é que esse ofício que eles enviaram para o governador, ele estava todo escrito em francês, né? E também houve um segundo ofício, né, que foi enviado não pelo Conselho Comunal. Esse segundo ofício ele foi enviado pela direção da Colônia Dona Francisca. Então, esse primeiro ofício que eu disse ainda há pouco, que foi redigido em francês, ele foi enviado para o governador sem o conhecimento, né, da direção da Colônia Dona Francisca e, consequentemente, da direção da sociedade hamburguesa, né? Foi algo feito que meio que a revelia, né? E essa lei, esse conjunto de leis, as leis fundamentais, elas passaram a vigorar a partir de 30 de janeiro de 1853. E essas leis fundamentais, elas vigoraram até 1856. E o que eram essas leis fundamentais? Vocês e o mundo inteiro estão perguntando agora. Bom, elas determinavam como que seria esse conselho. Como eu disse ainda há pouco, o Conselho Comunal ele era constituído de cinco titulares, que eles eram eleitos pelos moradores da Colônia Dona Francisca, obviamente. E, além desses 5 conselheiros titulares, haviam 2 conselheiros suplentes. O período de mandato era de 1 ano. Bom,
desses 5 conselheiros, os 2 menos que haviam sido os menos votados, 6 meses depois eles eram substituídos por 2 conselheiros eram eleitos, né? Era organizada uma nova eleição e eram eleitos dois novos conselheiros para substituir esses 2, que, como eu disse ainda há pouco, haviam sido os menos votados. Bom, entre os moradores da colônia Dom Francisco, o que era necessário para votar e ser votado, para ser um conselheiro comunal? Bom, você teria que ter no mínimo 20 anos de idade, e uma outra exigência é de que você tivesse a ficha limpa. Você não deveria ter um histórico criminal, uma ficha criminal, e nem deveria ser alvo de algum tipo de acusação. Então você teria que ter a ficha totalmente limpa, né? Então você teria que ter no mínimo, repetindo, você teria que ter no mínimo 20 anos de idade e não ter antecedentes criminais. Então esses eram os 2 requisitos para que você pudesse votar e também se candidatar a ser um conselheiro municipal. Além das reuniões do Conselho Comunal, também haviam as reuniões comunitárias, o Conselho Comunitário. Esse Conselho Comunitário, tá? Se 1/3 dos colonos, dos colonos, dos imigrantes votantes, eles optassem, eles quisessem, haveria ainda uma reunião extra, um conselho comunal extra, né? Bom, a colônia Dona Francisca ela era dividida em 4 regiões e cada uma dessas regiões era subdividida em distritos. E cada morador os moradores de cada um desses distritos, eles realizavam uma outra eleição para eleger um representante. Então, cada um desses distritos, eles tinham digamos assim, um subprefeito, não sei se esse seria um número, um diretor regional, não sei qual que seria o nome mais adequado, mas enfim, cada distrito ele tinha um chefe, vamos dizer assim. Bom, além, né, das reuniões do Conselho Comunal e das reuniões comunitárias, como eu disse ainda há pouco, né, havia também um júri, um tribunal. Bom, quem que formava esse tribunal? Havia um juiz de paz. Só uma rápida curiosidade, o juiz de paz, antigamente, ele era um misto de um juiz, propriamente dito, e de um político. Então era um cargo político-jurídico, esse cargo de juiz de paz. Não só no Brasil, mas em outros países como Portugal, França, Inglaterra e Estados Unidos, também existiu e existe ainda a figura do juiz de paz. Hoje em dia, embora a Constituição de 1988 ela determine que o juiz de paz ele deva ser escolhido por concurso público, na verdade, na prática, isso não acontece. Então, o que o juiz de paz ele faz hoje em dia, né? Uma das funções dele é a de ajudar a celebrar, e muitas vezes é ele que celebra os casamentos que ocorrem no estado civil. Então, muitas vezes os casamentos no civil, eles são celebrados pelo juiz de paz, né? Mas voltando, então, quem que formava, né, o tribunal desse conselho comunal, né? Esse tribunal, como eu disse ainda há pouco, ele era formado por um juiz de paz e por 12 colonos, 12 imigrantes. E eles se reuniam uma vez por semana. A cada 4 semanas, cada um desses 12 colonos, 12 imigrantes, eles eram substituídos. Bom, quem que não podia, esse tribunal, ele julgava pequenas causas. Então, pessoas que tivessem praticado um furto, que fossem reincidentes, que tivessem praticado um furto pela segunda vez, assassinatos, enfim, casos mais graves, estupros, assassinatos, estupros, enfim, casos mais graves, eles eram julgados em São Francisco e não por esse tribunal. Esse tribunal era um tribunal que julgava pequenas causas.
e eles se reuniam numa figueira, um pé de figueira, que ficava onde é hoje aquele terreno, que no momento é um terreno baldio, que durante muito tempo ali funcionou o Fórum de Joinville, ali na esquina entre a Rua do Princesa Isabel e a Dona Francisca. Então era ali que ocorriam as reuniões, os julgamentos desse tribunal, né? O Tribunal da Colônia Dona Francisca. Bom, esse conselho comunal, né? Quem que não podia votar e ser votado nesse conselho comunal? Os funcionários, curiosamente, os funcionários da direção da colônia, da direção da colônia Dona Francisca e da sociedade hamburguesa, e também os funcionários do Príncipe de Joinville. Então, em médicos e boticários, e farmacêuticos. Então, médicos, farmacêuticos, funcionários da direção da colônia Dona Francisca, funcionários do Príncipe de Joinville, funcionários da sociedade hamburguesa, eles não poderiam participar das eleições. E também todos os colonos, todas aquelas pessoas que não haviam, que já haviam ocupado, exercido esse cargo de conselheiro municipal, conselheiro comunal, minto, né? Estima-se que em 1863 já existissem na colônia Dona Francisca 156 quilômetros de estradas e pontes. Então, essas estradas e pontes, elas eram construídas por iniciativa do Conselho Comunal. O Conselho Comunal ele também cobrava impostos, taxas, inclusive taxas de preservação, não só de construção, mas de preservação desses caminhos, dessas estradas e dessas pontes. Não só isso, o Conselho Comunal ele exercia diversas outras atividades. Inclusive, a cada 6 meses, eles eram obrigados, os conselheiros eles eram obrigados a prestar contas dos seus atos, do que o Conselho Comunal havia realizado. Então, era algo muitíssimo bem organizado. Possivelmente, como eu disse no vídeo anterior, esse conselho comunal ele surgiu por iniciativa da sociedade hamburguesa. Era uma forma de controlar os moradores da colônia Dona Francisca. Mas como eu havia dito também no vídeo anterior, o primeiro conselho comunal, na verdade, ele surgiu por iniciativa dos próprios moradores. Possivelmente, um dos motivos de Joinville já ser muito independente, embora até 1869 fosse um distrito, ou melhor, uma freguesia de São Francisco, né? Algo que eu já havia me esquecido. Oficialmente, Joinville começou a existir, isso como um município, né? Desmembrado de São Francisco em 7 de janeiro de 1869. Então, nessa data que eu acabei de mencionar, os primeiros 7 vereadores que foram eleitos numa eleição que ocorreu entre 6 e 7 de setembro de 1868, na antiga igreja matriz da cidade, que estava localizado onde hoje a atual catedral, né? Então, essa data que eu mencionei, 7 de janeiro de 1869, é a data que o município de Joinville começou a existir oficialmente, como um território autônomo, como um município. Então, nessa data foi a data que esses 7 vereadores tomaram posse. Né? Mas voltando, talvez algo que explique essa independência de Joinville muito antes de 1869, um desses motivos é o fato de que muitos dos imigrantes que vieram para cá, para a colônia colônia Dona Francisca, eles tinham formação superior, então havia muitos militares, muitos professores, muitos teólogos, muitos advogados, muitos comerciantes, empresários. Então, devido a esse alto nível profissional e intelectual desses imigrantes, talvez isso explique o fato de Joinville praticamente já ter nascido independente. Um outro fato é de que boa parte dos primeiros imigrantes que colonizaram Joinville, o fato dessa maioria de imigrantes ser da Suíça. E a Suíça, praticamente desde sempre, ela foi sempre um país muito democrático. Né? Até hoje,
É muito comum a realização de plebiscitos nas pequenas comunidades. Então, muitas das decisões que os governos locais tomam, eles só tomam após a realização de plebiscitos, consultando a população, consultando a comunidade. Perdão por esse vídeo interminável, né? Infelizmente, eu tive que, como sempre, deixar muita coisa importante de fora. Caso você queira corrigir, vocês queiram corrigir alguma informação errada que eu tenha passado, ou trazer informações adicionais, basta comentar aqui embaixo do vídeo. Só não vale me xingar, tá? Beleza? Então, até semana que vem. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela atenção, pelo carinho de vocês. Até semana que vem, como sempre. Fui!